Pessoal do Conexão Escola. Esse é o quadro Conectar-te. No programa de hoje, nós vamos conversar com a publicitária, pedagoga e bordadeira Mariana, que vai falar do seu percurso artístico e como que o bordado entrou na sua vida. Mariana também vai falar do projeto Bordado Literário e apresentar algumas das técnicas que ela desenvolve no seu trabalho, como o ponto atrás e a pintura de agulha. Mariana também traz uma discussão muito interessante sobre bordado e educação. Como pensar o bordado na sala de aula. Bom, meu nome é Mariana, eu sou publicitária e pedagoga e encontrei na educação meu lugar de vida, assim, meu projeto de vida. Atualmente eu sou professora no Instituto Federal de Goiás e leciono disciplinas de didática, de história, de educação e sempre testando metodologias de ensino e aprendizagem diferentes. E o bordado entrou na minha vida também como uma forma de metodologia de ensino e aprendizagem. Fiz várias aulas de bordado com as minhas turmas e tem sido uma experiência muito incrível, porque é um momento de diálogo, é um momento de liberdade de expressão, é um momento em que se cria uma intimidade entre os alunos e a professora a partir e por meio do bordado. É muito incrível nesse sentido. A minha trajetória com bordado começou há mais ou menos uns 10 anos atrás. Foi a professora Alice Fátima Martins, da Faculdade de Artes Visuais da UFG, que me mostrou o bordado enquanto uma possibilidade a partir das artes. Fiquei muito curiosa com isso, então eu busquei vários vídeos no YouTube para aprender os pontos básicos. E a partir disso, nunca mais parei. Então já venho há alguns anos bordando, e o bordado foi assumindo formas diferentes na minha vida, tanto pela via da educação, tanto pela via da construção de projetos. Eu e uma equipe montamos um projeto que se chama Bordado Literário. Esse projeto tem o intuito de juntar o bordado com a literatura e criar bordados a partir desse universo, né? Nessa primeira edição do Bordado Literário, a gente usou uma obra do Guimarães Rosa que se chama A Terceira Margem do Rio, e a partir dessa obra foram desenvolvidos trabalhos de bordado. O simpósio Bordado Literário teve 4 etapas de realização. A primeira etapa foi o curso. Ele foi realizado com pessoas que se inscreveram, né, e foram selecionadas. E esse curso, ele ensinou desde o básico, para quem não sabia nada, né, os pontos principais, a forma como colocar o tecido no bastidor, que tecido escolher, até outras técnicas para as pessoas que estavam mais já habituadas e que tinham um contato com o bordado anterior. E aí o curso, ele foi muito interessante, porque juntou de uma maneira que as pessoas criaram um ambiente seguro para conversar, para falar assim, olha, eu não sei fazer isso, me ajuda. E uma forma de explorar a literatura a partir de um ponto de vista pessoal, porque cada pessoa se identificou de uma forma com o conto do Guimarães Rosa. E cada uma, apesar de todo mundo estar tratando do mesmo tema, cada um teve o cuidado de pensar a partir de si, como esse conto me toca, como faz sentido para mim, o que ele tem a ver com a minha identidade. O Guimarães Rosa é muito próximo da nossa realidade, né? Desse sertão do Brasil profundo, do sertão do Goiás. E aí, após o curso, nós tivemos a realização de uma exposição. Essa exposição ficou na Vila Cultural Cora Coralina. Foi uma exposição que foi muito legal, assim. Nós tivemos muitas respostas positivas sobre ela. Pessoas que gostaram muito, que pediram um novo curso, que queriam aprender a bordar. Tivemos pessoas que se emocionaram tanto, se identificaram tanto com aqueles bordados que foram visitar mais de 4 vezes, por exemplo. Então foi uma exposição que, do ponto de vista assim, do projeto, teve um sucesso muito grande. E não sucesso só de público, mas um sucesso de perceber que o bordado sim é possível e que esse lugar da arte também é possível para o bordado. A terceira ação do projeto, uma mesa redonda com 2 artistas que foram convidados para a exposição também. O Julian Campos, que é um artista que trabalha com bordado de uma forma muito impressionante, e a Clarissa Zelada.
Os dois foram convidados para a exposição e também para a mesa redonda. Então nós tivemos uma conversa muito interessante sobre a literatura, sobre Guimarães Rosa, sobre o conto A Terceira Margem do Rio e sobre o processo criativo dos dois em relação ao bordado. Tivemos também a fala da professora Alice explicando esse lugar do bordado na academia, né? Porque além de tudo, muitas pessoas estão pesquisando, muitas pessoas estão se interessando para estudar o bordado no lugar da arte, mas dentro de pesquisas acadêmicas, de mestrado, de doutorado. E a última ação desse projeto é a criação de um catálogo com as obras da exposição. Então, nós estamos finalizando agora esse momento. Para fazer um bordado, não é necessário muita coisa. O bordado em si é muito democrático. Exige uma quantidade de materiais específicas. Então, por exemplo, você precisaria de agulhas de diferentes tamanhos, de linhas de diferentes formatos, de tesoura e de tecido. Basicamente é isso que é necessário para um bordado. O tecido varia muito de acordo com a sua necessidade, a sua vontade de usar. Mas para os iniciantes é indicado o algodão cru. Por quê? Porque é um tecido muito estruturado e muito fácil de ser trabalhado. E a partir disso, qualquer tecido que não tenha elastano de preferência, né, que não estique, que não vai e volte, são recomendados para o bordado. É possível também fazer bordados em tecidos com elastano, mas eles precisam de um cuidado maior nessa feitura. Por quê? Porque é mais difícil, né? Mais fácil de franzir, como a gente diz. Então, o bordado é muito democrático nesse sentido. Qualquer pessoa que tenha agulha, tecido, tesoura, consegue fazer um bordado. Um dos materiais, por exemplo, que podem ser usados, mas não necessariamente, é o bastidor. O bastidor é esse material com aro. Ele ajuda a ter uma certa estabilidade ao fazer o bordado e não deixar o tecido franzir, ficar assim, apertadinho. Mas é isso, assim, basicamente quem tem um tecido, agulha, linha e tesoura consegue fazer qualquer bordado. Nisso há variações de técnica, variações de ponto, por exemplo. O ponto desse trabalho aqui é um ponto muito simples, é o ponto mais simples do bordado. Se chama ponto atrás. Mas a partir de um conceito, ele é trabalhado de uma forma como a simplicidade do ponto fica menos importante, entre aspas, do que o conceito trabalhado. Aqui, por exemplo, é um trabalho que eu fiz sobre essa relação de reflexão sobre mim mesma, né? Um trabalho autobiográfico, mas que tenta entender o meu lugar no mundo a partir da perda do meu pai. É uma relação de reflexão, né? Então eu estou olhando para mim mesma, mas aqui foi utilizado um recurso muito simples também. O avesso está olhando para o direito, que é uma indicação de que eu estaria olhando para o meu interior para construir esse bordado. Usando técnicas muito simples, mas também dentro do universo do bordado, é possível se aprofundar nessas técnicas, saindo de um ponto que é relativamente mais simples, como o ponto atrás, e chegando numa técnica que eu também trabalho, que se chama pintura de agulha. Literalmente, a pintura de agulha é esse movimento de pintar com as linhas. E ela necessita de um conhecimento maior da pessoa que está bordando, tanto pelo conhecimento das cores, né, assim, como entender essas cores no bordado, mas também pelo cuidado em relação à luz, à sombra, à profundidade. E um exemplo da técnica de pintura de agulha que eu tenho aqui é esse bordado aqui. Esse bordado é um bordado que também foi feito nesse movimento de cura, de entendimento do lugar no mundo, a partir da perda do meu pai. Ele foi realizado a partir de uma foto que eu tirei do meu pai pescando num rio. E a partir dessa foto eu fui criando um retrato dele, mas eu não queria que ele fosse realista, então eu não queria que fosse identificado o rosto, o corpo, a roupa, criando esse bordado a partir da pintura de agulha e principalmente focando na questão da luz e da sombra. Então o bordado foi construído a partir de uma técnica que é um pouco mais avançada no bordado, mas que todas as pessoas têm completa condição de fazer. E foi chegando nesse lugar.
E aí eu trago o bordado também a partir de experimentações, assim. Não precisa ser sempre no bastidor, não precisa ser sempre o mesmo tecido. E aí nesse bordado aqui, do coração, que está escrito Hasta la Raiz, eu fiz uma experimentação com colagem, né? Pensando assim, como seria uma colagem a partir de bordado. E cheguei nesse lugar. Então hoje, basicamente, eu trabalho com bordado em duas perspectivas. Nessa perspectiva artística pessoal, né, de entender e de refletir sobre questões que são caras e importantes a mim, por exemplo, o espaço de um corpo gordo na sociedade de hoje, mas também questões autobiográficas, como essa questão da perda do meu pai, do bordado. Trabalho também com projetos mais realistas que usam a pintura de agulha para discutir as questões como, por exemplo, do meio ambiente. E chego no bordado, que para mim é um lugar muito caro e muito importante, no bordado junto com a educação. Então, o bordado é possível de ser feito com toda e qualquer pessoa. É claro que se eu estou trabalhando com uma criança, eu tenho que ter cuidados a mais, né? Assim, cuidado com a agulha, cuidado com a tesoura, mas não é impossível de ser feito. Inclusive, é muito bonito quando uma criança faz um bordado, porque ela tem uma expressão das experiências que eu já tive de, nossa, eu não acredito que eu fiz algo tão legal, ou tão bonito, algo tão especial. Outra questão do bordado em sala de aula, que é uma questão tangencial, mas tão importante quanto, qual é o lugar do bordado na sociedade. Normalmente ele é relacionado a um fazer feminino. Então quem borda são mulheres. Muito ligado, muitas vezes, a uma relação de submissão. Então, aquela mulher que está em casa bordando é uma mulher delicada, recatada, e isso vem sendo quebrado a cada dia mais. Mais homens estão fazendo bordados. Mas, ao mesmo tempo, está tirando o lugar do bordado enquanto um fazer feminino do artesanato. Não que seja ruim fazer artesanato, né? Mas colocando o lugar do bordado nas artes. E em sala de aula, as experiências que eu posso trazer indicam muito um lugar de criar intimidade, de possibilitar um diálogo que não seria feito dentro de uma sala de aula. Por quê? Porque o objetivo, né, de uma aula na universidade ou na escola é trabalhar com conteúdos científicos. E muitas vezes esses conteúdos não alcançam um nível de uma impressão pessoal, o nível de uma conversa sobre o que a pessoa está sentindo, o que a pessoa está fazendo, como está a vida dessa pessoa, né? Então o bordado caminha por muitos caminhos, né? Ele trilha muitas possibilidades em relação a eles em si. Pode ser tanto um processo coletivo, como foi a exposição, pode ser um processo individual, a partir de trabalhos que dizem sobre si, mas também pode ser uma forma de discutir sobre as questões que estão acontecendo no mundo hoje. O bordado é um campo de potências, é um campo de possibilidades para serem exploradas. Então, para quem tem curiosidade, vontade de conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só procurar no Instagram. É @mariana.vmoura. E aí ali no Instagram eu mesclo um pouco da minha vida pessoal, claro, com o do bordado e com o da docência, né? Porque esse é um lugar muito caro para mim. Muito obrigada a todo mundo, muito obrigada pelo cuidado em relação ao bordado, que sigamos juntos bordando. E esse foi o Conectar-te de hoje. Até o nosso próximo programa, sempre com muita arte para vocês.